Olá, tudo bem? Professor Leanderson, mais uma vez aqui com vocês, para a gente dar sequência às nossas aulas remotas. Bem, hoje nosso tema, está voltado para a correção das atividades que foi passado na semana anterior. Então hoje, certo? Nós vamos corrigir a atividade das páginas 216 e 217. Então, neste momento, é importante que você tenha em mãos o seu material didático. Então, se necessário for, você pode agora pausar o vídeo e buscar o seu material, para que a gente comece a fazer essa correção e que vocês possam interagir, participar, certo, dessa aula. Então, o professor vai ficar aqui esperando para que você coloque o seu material em mãos, certo? Da página 216. Ok? Pronto? Todo mundo já foi, correu, voltou? Então vamos lá. Página 216, primeira questão. Observe por uma semana o que sua família consome, que tem origem no espaço rural, e registre em seu caderno o produto, o nome do produtor e se foi consumido in natura ou industrializado. Bem, é uma resposta pessoal, particular, eu não tenho como corrigir. Mas eu espero que vocês tenham observado o consumo familiar de vocês. Quais foram os recursos, quais foram as mercadorias que foram consumidas durante essa semana, que a gente pode fazer essa associação entre que foi produzido diretamente no espaço rural, certo? E se foi produzido in natura ou se ele foi industrializado. Pois nós sabemos que existem meios, certo, desses recursos que são produzidos de forma industrial, enlatados, que estão em conserva, certo? Então, eu não vou me aprofundar nessa questão, mas espero que vocês possam, fazer essa diferença, essa separação. O que é que foi consumido pela família de vocês no decorrer dessa semana, que foi produzido no espaço rural e foi produzido in natura, Vamos dar só um exemplo. As verduras utilizadas para a produção da comida, certo? As frutas, ok? Então, são exemplos que vocês deveriam ter explicado, colocado aí, exemplificado, no caso, no caderno de vocês. E o que é que vocês consumiram essa semana de alimentos que não foi produzido por uma técnica natural, mas sim industrial, certo? Então façam essa associação, depois apresentem esse resultado aos seus familiares, certo? Conversem sobre isso, pois é muito importante, já que nós estamos falando do espaço rural brasileiro, certo? Vamos para a segunda questão. Em relação à estrutura fundiária brasileira, identifique a alternativa correta. A. Possui como característica principal a distribuição equilibrada das terras? Nunca, não é? Nós sabemos que um dos graves problemas do Brasil é a distribuição desigual de suas terras, pois no Brasil existem poucas pessoas com muitas terras e muitas pessoas com poucas terras. B. A estrutura fundiária atual é bem diferente do que ocorria no período colonial? Não muito diferente. No período colonial, vale a gente lembrar das capitanias hereditárias, que dividiam o território nacional em 15 faixas de terra, certo? Dando a responsabilidade dessas terras a uma pessoa, que era conhecido como donatário. Não chega a ser muito diferente do que é hoje, pois nós sabemos que algumas famílias são donas de 50%, 40% de toda a terra de um estado. Então, não é tão desigual assim. C. Não é tão diferente, perdão. C. Possui como característica principal a concentração de terras, que é herança do período colonial. Bem, eu venho falando disso, Então, sem precisar ler o item D, a gente já pode marcar o item C como verdadeiro. Possui como característica principal a concentração de terras, certo? Que é uma herança do período colonial brasileiro. Vamos ler a D, só para descartá-la. Por apresentar distribuição de terra equilibrada, pronto,
já descartei, né? Apresentar distribuição de terra equilibrada, então eu já sei que é um item, certo? Falso. Não há desigualdades socioeconômicas entre as regiões brasileiras. Nós estamos falando do Nordeste, nós sabemos dessas desigualdades, nós percebemos essas desigualdades, principalmente no que diz respeito a os indicadores socioeconômicos, certo? Então, item falso. Terceira questão, leia a imagem a seguir e identifique os tipos de uso do solo que predominam no estado onde você reside. Então, vamos lá. Vamos primeiro procurar o estado do Ceará, certo? No mapa, e depois a gente fazer uma associação com as cores. Estado do Ceará, certo? Pronto, bem melhor aqui, certo? A visualização. E aqui a gente vai verificar na legenda da imagem quais são as principais utilizações do solo na região. Então, nós percebemos que existe o quê? Ó? Pode ficar nessa imagem que eu acompanho aqui na legenda. Vamos lá. Essa parte mais amarelada e verde, localizada no centro do estado do Ceará, existe o domínio de mata natural com pastagem. A nossa mata natural, nós sabemos que é a caatinga. Então, é uma região ainda preservada. Mas nós também percebemos o quê? Especialização em lavoura. Nós podemos perceber também predomínio de lavoura. Nós podemos ter domínio de pastagem, certo? Predomínio de lavoura, pastagem, mata natural e plantada. Então, há uma variação existente na utilização do solo dessa região, certo? Então, é importante que nessa questão você consiga identificar o território que nós estamos falando, no caso, o seu estado, e depois ir à legenda e fazer uma associação, certo? Entre as cores disponíveis no estado. Tá bom? Vamos passar adiante, vamos para a quarta questão. Na quarta questão, a pergunta explique a causa de um módulo rural não possuir a mesma dimensão para todo o Brasil. Por que o módulo rural ele não tem as mesmas dimensões em todo o território nacional? Por que disso? Vamos lá. O módulo rural é a unidade fixada por lei que identifica o tamanho mínimo de uma propriedade rural. Beleza, até aí tudo bem. Que é expressa em hectares, que possibilita o sustento de uma família. O tamanho do módulo rural depende da região brasileira onde está localizado, pois é definido em função das características naturais, particulares, como o tipo de solo existente, o clima predominante, as formas de relevo, certo? E estes são os atributos principais para se determinar. Então, a variação, certo? As particularidades de cada região faz com que o preço estabelecido, o tamanho do módulo rural seja diferenciado entre as regiões brasileiras. Quinta questão. Quais as diferenças entre as relações trabalhistas que predominam no trabalho familiar? Certo? Quais são as diferenças entre as relações trabalhistas que predominam no trabalho familiar? Vamos lá. O trabalho familiar predomina nas pequenas propriedades. O trabalho familiar, certo? Utiliza meios rústicos, ok? Não mecanizados. Assim, incluindo o proprietário e seus dependentes, que geralmente prestam serviço sem remuneração. Se a gente for fazer uma observação existente, se eu conheço, se eu tenho familiar, se eu tenho conhecidos que moram no interior e praticam agricultura familiar, você vai perceber que os familiares normalmente não recebem uma retribuição financeira. Eles estão ajudando apenas a sua família, certo? Para garantir o quê? A sua alimentação. É um tipo de subsistência. Essa forma de trabalho pode ocorrer sob a forma de proprietário, quando for dono da propriedade, arrendatário, é o indivíduo que arrenda ou aluga a terra pagando em dinheiro, o parceiro, que é o indivíduo que trabalha em uma parte da propriedade pagando com metade da produção, o meeiro, certo? Meio, ou a terça, certo? Que dá de volta, que devolve o terço da produção. Então, quais são as relações existentes? Mais uma vez, proprietário, certo? Quando é dono da propriedade,
o arrendatário, quando aluga, certo? E o parceiro. O parceiro pode ser, certo? Utilizado aí a partir da produção de meiro ou terceiro. Meiro, certo? O parceiro ganha a metade. Por a terra ser minha, e eu estou trabalhando em parceria com outra pessoa, aquela pessoa está trabalhando, mas ela vai me dar a metade da produção. E a terça, assim chamado, vai me dar um terço. Então, vai depender da conversa, certo? Da relação estabelecida entre os dois. E a última questão, a sexta. No espaço rural brasileiro ocorre o predomínio de latifúndios em todas as regiões. Pesquise se no seu município predominam latifúndios ou minifúndios. A realidade do seu município retrata a principal característica da estrutura fundiária brasileira, que é a concentração de terras. Justifique. Bem, a resposta vai depender do quê? Das características das propriedades do município onde o aluno reside. Seja Maranguape, ou Maracanaú, ou até mesmo Fortaleza, certo? Então é necessário que vocês façam uma pesquisa geral, certo? E busquem informações de como está distribuída o meio rural, certo? Como está distribuído no município de vocês. Se existe um predomínio de latifúndios ou minifúndios, certo? Então, resposta particular. Chegando até a página 218, onde nós vamos para essa atividade, esse mapa mental, certo? Logo no início nós temos o quê? O espaço rural brasileiro envolve estrutura fundiária e relações de trabalho. Estrutura fundiária e relações de trabalho. Vai descer um pouquinho. Das relações de trabalho nós temos o quê? Fundamentadas em trabalho familiar, classificado em, acabamos de responder essa questão, proprietário, arrendatário e parceiro. Ok? Vindo para o outro lado, concentração de terras, propriedades rurais, tem como base o módulo rural, que classifica as propriedades em imóvel rural e latifúndio por exploração. Imóvel rural e latifúndio por exploração. Vamos lá para a última coluna. Pronto. As questões ambientais têm suas causas principais nas fronteiras agrícolas envolvendo o desmatamento e a erosão. Desmatamento e a erosão. Então, essa é a nossa correção. Deixo aqui um forte abraço a todos, certo? Realizem as atividades que estão disponíveis na sua agenda. Um grande abraço, até a próxima semana.